Cada semana que passa, queridos, nós somos impactados, nós somos postos numa situação em que crimes cada vez mais violentos, crimes cada vez mais horrendos, cruéis, chocam, de modo que o crime da semana passada, a violência da semana passada, a notícia da semana passada, caduca. A gente parece que chegou a um momento em que está sempre se surpreendendo com alguma coisa que parece inimaginável. E eu não falo apenas daqueles que chegam às manchetes e que já nos chocam, acordar de manhãzinha, sabendo que alguém resolveu matar 50 pessoas e simplesmente entra num espaço e mata 50 pessoas, mas também aqueles que nós vemos acontecer. É raro encontrar aqui alguém, alguma pessoa, que possa dizer assim: eu nunca vi nada acontecer, nem comigo, nem com nenhuma pessoa da minha família, ou das minhas relações de amizade, nunca vi um assalto, nunca vi alguém ser morto, assassinado gratuitamente. É raro, se é que existe alguém entre nós aqui. Sempre temos uma história de alguém que estava numa padaria, alguém entrou, pediu tudo, foi dado tudo àquela pessoa, mas do nada, então, alguém cisma com alguém, resolve dar um tiro e mata um pai de família, um filho amado, um esposo. Enfim, chega um ponto que não apenas a sensação de segurança ou de insegurança é completa, mas a própria insegurança mesmo, não apenas uma sensação, a insegurança em si é realmente uma realidade. São crimes que acontecem assim, diariamente, várias vezes no dia, numa cidade como a nossa, que até pouco tempo atrás era conhecida como uma cidade tranquila e calma, em que a gente podia sair à noite sem nenhum problema, e de repente nós nos vemos sendo atemorizados, e todo o tempo olhando para trás e verificando se tem alguém que está nos seguindo, ou alguém que pode nos fazer o mal. O fato é que as explicações para essa situação são as mais diversas. Falta de oportunidades, desemprego, desespero, angústia, sei lá. Muitos fazem explicações psicológicas, sociológicas, antropológicas e de todo tipo e de toda ordem. Mas quando a gente vai cortando, como se fosse assim uma fruta, para chegar ao miolo, à essência, ao caroço, ao âmago da questão, a gente sempre vai encontrar pessoas, corações humanos, seres humanos, que resolvem em algum momento cometer um crime. Certamente não resolvem de uma hora para outra. Existe uma série de fatores que podem predispor, induzir, mas no fundo é uma decisão de alguém naquele momento de assim fazê-lo. Considerando tudo isso e lembrando de tudo isso que acontece conosco, eu me recordei de uma leitura que fiz quando adolescente ainda, muitos anos atrás, de um dos maiores clássicos, de um dos maiores escritores russos, Fyodor Dostoiévski, que escreveu em 1866, um dos seus clássicos chamado Crime e Castigo, que junto com os irmãos Karamazov, junto com o livro O Jogador e O Idiota, fazem parte das 4 obras que Dostoiévski escreveu e que o tornou, junto com Lev Tolstói, um dos 2 maiores escritores russos do século XIX e de toda a história. Aquela história de Crime e Castigo conta que havia um jovem, o protagonista, que a gente descobre logo do começo, sem mistério, sem suspense, que é o assassino da história, Raskolnikov, um ex-estudante de direito, extremamente pobre, que sobrevive vendendo pequenas peças que tem do seu arquivo pessoal, uma lâmpada, um pedaço de alguma coisa, um livro, e vai então vendendo para sobreviver e fazendo traduções para poder comer. Inquilino de uma mulher, uma senhora idosa, ranzinza, avarenta, daquele tipo que conta tudo
e faz conta de tudo, miserável. E então ele resolve se dar ao direito, influenciado pelas ideias que naquela época da Rússia campeavam, de que alguns homens estariam acima da lei, os chamados homens extraordinários, que poderiam cometer crimes ou fazer atos contra a lei, mas que justificadamente o faziam e, portanto, estariam isentos da penalidade. Ele então resolve fazer um bem à humanidade. E o bem à humanidade na cabeça de Raskolnikov é matar aquela velhota. Ele então mata aquela mulher. Na saída do apartamento onde ele comete o crime, encontra por acaso uma outra pessoa que estava ali sem ser chamada e a contragosto, e então novamente comete o segundo crime. A irmã daquela velha agiota que vivia da agiotagem, de chantagear pessoas de maneira usurária, tirando o sustento delas, também é morta. Ninguém descobre, o crime parece ser perfeito. Um outro inocente, pressionado pela polícia, resolve confessar o crime e levar a culpa. Ele então é preso, e Raskolnikov começa um dilema, uma angústia psicológica, de como é que ele lidaria a partir de agora com a culpa. Culpa pelo crime que cometeu, e culpa por ver alguém pagando pelo crime que ele cometeu. Ele percebe então que não é um daqueles homens extraordinários que poderia fazer o que estaria acima do bem e do mal, que poderia passar para a história como alguém que fizera um bem para a humanidade, mesmo cometendo um assassinato. Então toda a história daquele livro, que eu não vou contar, para aqueles que não leram não se frustrarem, é a história de como aquele homem lida com o seu crime, o seu castigo, a sua culpa e a possibilidade do perdão. Talvez pudesse ser uma leitura dos jovens de hoje, que infelizmente preferem nas redes sociais encontrarem todo o fundamento para tentar explicar massacres como aqueles que aconteceram recentemente no Rio de Janeiro, com aquele estupro de uma jovem. E aí eu não vou entrar nos méritos do que houve, se houve, como houve, mas o fato é que houve alguma coisa bárbara, como acontece diariamente no nosso país. Ou daquele outro crime lá em Orlando, em que 50 pessoas são assassinadas brutalmente. Ou outros tantos. O fato é que, se nós olhássemos, nós não iríamos ver, talvez, se nós olhássemos o dilema de Raskolnikov em Crime e Castigo, talvez ficaria mais claro a gente entender como a lógica tortuosa das explicações sociológicas e psicológicas, das muitas tentativas de explicar o inexplicável, de justificar o injustificável, de isentar de culpa o culpado, nesses mais recentes episódios de violência, de matança, de crueldade, de massacres, pudesse então conduzir a nós àquilo que a palavra de Deus deixa muito claro, que o problema não é a sociedade, não é o sistema político, que o problema não é a falta de oportunidades, embora todos esses fatores induzem sim a crimes e a criminalidade. O problema está centrado no coração humano, queridos irmãos. O problema é o homem. O problema é o homem. O problema é a natureza deste homem. E para que a gente seja fiel nessa análise, a gente precisa voltar atrás ao começo de como este homem, criado à imagem e semelhança de Deus, se transformou naquilo que Hobbes chama de homo homini lupus, ou o homem é o lobo do próprio homem. O relato de como este homem foi transfigurado, desfigurado neste pecador cruel, violento, se encontra em Gênesis capítulo 3. É um dos mais importantes capítulos na Bíblia e eu convido você a ler comigo, porque se por um lado Gênesis 1 e 2 narra como este homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis capítulo 3 narra como é que este homem foi desfigurado naquilo que ele é hoje. Um ser contraditado, com um caráter desfigurado, criminoso, cruel,
que nem sempre comete os atos atrozes que nós vemos nas manchetes de jornais e na internet, na televisão, mas no íntimo, se nada lhe frear, ele é capaz de fazer pior do que o pior dos criminosos. Gente assim, feita à imagem e semelhança de Deus, como eu e você, e que nós sabemos o que somos capazes de fazer. Abra então a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, ou acompanhe aqui na projeção, na plataforma, para a gente compreender como foi que este homem, que é o mesmo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, Adão e Eva, se torna um homem pecador, pecaminoso, cruel, violento, como Raskolnikov no romance Crime e Castigo de Dostoiévski. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e preste bem atenção no diálogo que acontece aqui: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo então a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, para se cobrirem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no final da tarde, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Ou que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó sobre todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tu tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, conhecedor do bem e do mal.
Assim, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva nessa condição eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ó Deus amado, fala conosco pela tua misericórdia e graça, para que não seja apenas um comentário de um homem, aquilo que estas pessoas que estão aqui e aquelas que estão nos assistindo pela TV Master, pelo sinal da internet possam ouvir. Pai, esvazia-me de mim mesmo, e para que eu seja apenas e tão somente um instrumento nas tuas mãos e uma boca disponível para que tu, por intermédio dela, fales. Tenha misericórdia de nós, que cada um de nós que não foi trazido aqui por acaso, mas que está aqui, possa ouvir a tua voz, e ouvindo a tua voz, possa crer na tua palavra e por ela viver. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Talvez por causa da má interpretação desse texto, entre outras consequências, há muitas pessoas que imaginam que o ser humano é um ser dividido entre duas naturezas, uma boa e uma má. Essa visão maniqueísta, dualista, de que o homem é 100% bom ou 100% mal, ou melhor, 100% bom e 100% mal, acaba fazendo com que as pessoas imaginem que o erro foi de Deus. Porque afinal de contas foi Ele que criou assim aquele assassino que matou lá em Orlando, ou aquele estuprador que fez aquela coisa no Rio de Janeiro, ou esses crimes violentos que nós descobrimos a cada dia. Essa visão dualista, maniqueísta, de que nós somos 100% bons ou 100% maus, ou 100% maus, ou seja, somos capazes das coisas mais maravilhosas do mundo e também dos piores crimes, e consequentemente, o problema foi da nossa natureza criada por Deus. Na verdade, é uma incorreção à luz desse texto que nós acabamos de ler. Deus havia criado o homem à sua imagem e semelhança. Isso implicava não, obviamente, numa conformidade física, porque Deus não tem corpo, mas com uma conformidade espiritual. O ser humano que recebe o sopro de Deus se torna uma alma vivente, capaz de raciocinar, sentir e decidir, a volição, a emoção e a razão, que o diferenciam de todas as outras criaturas, por mais avançadas que elas sejam. Este ser humano criado à imagem e semelhança de Deus teria, como nós acabamos de ver, uma comunhão íntima com o Pai. O Criador visitava aquele jardim belo e maravilhoso, feito exclusivamente para aquele casal, a cada final de dia. Era uma comunhão íntima, contínua, não havia barreira, não havia medo, não havia culpa, nem entre eles e Deus, nem entre eles mesmos. Tanto é que eles viviam nus, sem nenhum tipo de malícia, sem nenhum tipo de pensamento malicioso, sem nenhum tipo de vergonha ou culpa. Este é o homem que Deus cria, feito à sua imagem e semelhança, perfeito naquilo que era possível uma criatura ser perfeito. Não perfeito como o Pai, que além de perfeito é impecável, mas perfeito. Deus diz acerca da criação do homem no 6º dia, e viu Deus que isso era muito bom. E esse muito bom se referia ao ser humano feito à sua imagem e semelhança, aquele boneco de barro que Deus sopra o sopro da vida e torna-se uma alma vivente. Portanto, não havia falha, mas havia um risco. E o risco era o fato de que dentro daquela imagem e semelhança de Deus, Deus havia dado ao homem algo chamado liberdade, ou livre-arbítrio, ou livre agência. O homem era responsável, e como nós todos sabemos, é impossível que alguém que não for responsável possa ser imputado a ele alguma culpa. Ele precisava ser responsável e livre, senhor dos seus atos, para que os seus atos pudessem ser devidamente avaliados como corretos ou incorretos. E foi assim que Deus se arriscou, entre aspas, quando criou o homem livre. Ele poderia não ter criado o homem livre. Ele poderia ter garantido que essa parte da história fosse diferente, o que na verdade traria um problema maior.
porque o louvor, a adoração, a fé, a obediência, a devoção e tudo aquilo que o homem poderia oferecer a Deus não teria valor algum, já que era automático, obrigatório, não algo livre. Deus então corre o risco, e neste risco dá a este homem a decisão. Nós chamamos de pacto das obras na teologia reformada, aquele momento em que Deus dá o privilégio ao ser humano de consumir tudo aquilo, de cuidar e guardar de tudo aquilo, aquilo que chamamos de mandato cultural, a primazia do homem sobre a natureza. Deus faz um pacto que era baseado num único teste. Vocês podem comer de tudo, usufruir de tudo, mas há uma árvore que não estava no centro do jardim, que não era a árvore da vida, a árvore da eternidade, mas era uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que uma vez consumido o seu fruto, tornaria este homem passível de morte, de separação. Era o teste, era o pacto das obras, como nós chamamos. Este homem, como nós acabamos de ler, está no jardim, e por algum motivo que nós imaginamos ter sido uma grande omissão da parte de Adão, Eva se encontra sozinha naquele momento e é abordada no diálogo que nós lemos. Nós sabemos que a consequência disto, como nós acabamos de ler, é que aquela imagem de Deus no homem é desfigurada, é transtornada. Isso acontece no capítulo 3, no capítulo 4, os dois filhos de Adão e Eva que eles geram, já acontece ali um fratricídio. Caim mata Abel e de lá para diante, tudo o que você possa imaginar de tragédia acontece, até que no dilúvio Deus resolve zerar e começar do início, e mesmo assim, desde então, nós chegamos ao estado de coisas que nós temos hoje. Esse homem que é transtornado, que é desfigurado na sua imagem e semelhança, começa esse processo de degradação a partir desta primeira queda. Tentar compreender as coisas que acontecem hoje no nosso mundo, sem essa referência, é uma tentativa completamente inglória. Ou você vai achar que o homem é bonzinho e a culpa é da sociedade, ou você vai achar que o homem é terrível e a sociedade não o influencia em nada. Tanto uma como a outra são verdades de metade, meias verdades. Como nós acabamos de expor, Deus fez o homem bom à sua imagem e semelhança, mas ao mesmo tempo este homem cai, de modo que na sua essência, não duas naturezas, mas uma mesma natureza divina desfigurada, transtornada, pecaminosa se instala, de modo que o próprio apóstolo Paulo, milênios depois, diz assim: eu nem entendo o jeito que eu sou, porque o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu detesto eu acabo fazendo. Paulo é a boca que explana o dilema que eu e você vivemos todos os dias. Porque todos os dias nós sabemos o que é certo, desejamos fazer o que é certo, queremos ser sinceros, humildes, queremos ser pessoas tranquilas, calmas, que não façam nada, não digam nada, não ajam de qualquer maneira que seja contrário a um padrão mínimo de moral e de ética. No entanto, qualquer uma pessoa que estiver nesse auditório ou nos assistindo, que for absolutamente sincero consigo mesmo, vai dizer assim como Paulo: há momentos que eu não entendo a maneira que eu sou, ou o que eu faço e por que eu faço. Essa realidade de um homem contraditado, fissurado, com fissuras do caráter, que muitas vezes é controlado por grupos sociais, por uma boa educação, por uma igreja, por uma religião, ou por qualquer outro grupo social ou padrão de norma ética, que o faz não ser aquele selvagem terrível. No entanto, é pecador. E na essência ele faz o que faz porque ele é o que é, e não apenas porque foi induzido pelos outros. Para entender isso, é preciso então entender qual foi a dinâmica que fez este homem tomar essa decisão equivocada. E quando eu falo este homem, eu estou falando de Adão e Eva, de ambos, os seres humanos ali criados. Ambos tomam uma decisão, ainda que muitos tentem colocar a culpa exclusivamente em Eva por ter sido induzida ao pecado e induzir o seu esposo. O fato é que, se nós fizermos uma leitura correta, Deus havia dado a Adão a ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e cabia a ele guardar a sua esposa, protegê-la e impedi-la de ser tentada da maneira como ela foi. A omissão de Adão, que Larry Crabb chama de o silêncio de Adão, está na Gênesis
que demonstra como Eva poderia ter sido protegida daquele momento. O fato é que no diálogo da serpente, que é muito mais do que um animal, diga-se de passagem, é o próprio inimigo que toma conta daquele animal e que usa aquele animal para a tentação. No diálogo daquela serpente com Eva, você vai encontrar os elementos que explicam, queridos, a maneira como eu e você devemos encarar hoje as realidades que nós vemos nos telejornais ou na internet. Vamos ao texto novamente. Perceba que, em primeiro lugar, a serpente aborda aquela mulher, logo no versículo 1, com um questionamento sobre alguns aspectos objetivos do que Deus havia determinado como uma norma positiva para as suas criaturas. Veja que no verso 1 a serpente questiona: é assim que Deus disse? Veja, o que ela diz a partir dali e que é diferente do que Deus diz, pouco importa. Mas nesse momento eu gostaria que você entendesse assim: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Havia sido dito alguma coisa. A serpente sabia, Eva sabia, Adão sabia e Deus sabia. Não havia dúvida de que tinha uma regra, não havia dúvida que tinha um limite, não havia dúvida que uma declaração positiva, uma norma, uma lei havia sido estabelecido ali, ainda que não escrita. A gente chama de norma objetiva, existem pessoas juristas aqui, aquilo que expressa claramente e comum a todos os envolvidos o que está determinado. Algo que é positivo e objetivo, sem dúvida, para além da dúvida, não subjetivo, não passível de interpretações, quaisquer que sejam, o que está claro. Não é não, sim é sim, e ali estava claro que aquela serpente sabia que Deus tinha estabelecido essa norma objetiva, aquela mulher sabia que Deus tinha estabelecido aquela norma objetiva. A Confissão de Fé de Westminster diz assim, comentando sobre esse texto: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Neste pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Deus deu a Adão uma lei, como um pacto de obras. Pode isso, isso e isso, mas não pode isto aqui. Por este pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal. A ideia hoje, muito bonita, politicamente correta, que Deus é amor, e toda forma de amor, e todo tipo de expressão de amor, porque Deus é bonzinho, aquele velhinho de barbinha branca, Papai Noel, não é verdadeira. Deus ama, e todo aquele que ama a Deus, cumpre os seus mandamentos. Isso é uma norma clara, nós acabamos de cantar isso no último cântico. Esse pacto, então, faz Deus obrigar que todos aqueles que ali estavam prometessem, sob condição de receberem a vida, cumprir com aquela lei, e havia uma penalidade. Veja que, se nós fôssemos analisar do ponto de vista jurídico, havia uma norma positiva, havia uma punição ou uma possibilidade de punição caso essa norma fosse quebrada. A punição seria a morte. Para alguns que imaginam a morte como a cessação de vida, acabou, morreu, cremou, enterrou, nada mais longe do que a ideia bíblica de morte. Morte não tem a ver com isso, morte tem a ver com separação. Deus havia feito o homem, nele habitado com o fôlego da vida, e tinha-lhe feito alguém comum a ele, íntimo de Deus. Morrer significava perder a comunhão com ele, não apenas fisicamente, porque inclusive Adão e Eva demoraram para morrer fisicamente depois desse episódio, mas principalmente a comunhão específica naquele momento e depois na eternidade, aquilo que nós chamamos de separação eterna. Não havia dúvidas, então, simplesmente por essa frase. Deus disse que um pacto, uma lei havia estabelecido. Não há espaço para qualquer interpretação, qualquer sociologização, qualquer psicologização, dizendo talvez Deus foi injusto, talvez era demais para o homem, como é que podia dar tudo, por que não deu logo tudo, deixou só um, como algumas vezes nós vemos as explicações. O sujeito fez porque é pobrezinho, o sujeito fez porque é isso, o sujeito fez para aquilo outro e assim por diante. Claramente, lei é lei, obedecer, obedecer, desobedecer, desobedecer, está muito claro. Em segundo lugar, no próprio texto, veja que quando a serpente diz, é verdade que Deus disse, e aí ela vai dizer o que Deus disse,
Havia ali um objetivo último de questionar, não o que Deus disse, mas a motivação de Deus. Vamos continuar no texto, diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Veja a insinuação, a astúcia da serpente. É diferente quando eu digo assim, você pode comer de tudo, menos de uma coisa. É diferente você dizer, ao invés disso, você não pode comer de nada. Porque era exatamente isso que ela estava dizendo. É verdade que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Era isca para que Eva pudesse, já atemorizada pela abordagem daquela serpente, ter a opção ali de lembrar o que Adão havia lhe dito, do que Deus havia dito para ele ou não. Veja que ele diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? De fato, Deus havia dito, nós acabamos de dizer, mas Deus havia dito não isto que essa serpente falou. Deus havia dito que era proibido comer apenas de uma das árvores do jardim. Todas as outras estavam disponíveis. Quem tem filho pequeno sabe do que nós estamos falando. Pegue um pote de bombons de todas as cores, vermelho, azul, branco, amarelo, qualquer cor. Aí você diz para a criança assim, você pode comer de todos os bombons, menos o amarelo. Bom, vocês já sabem o que acontece. O que acontece? Ele vai querer o amarelo. Deus disse, pode comer de tudo, só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente coloca então um questionamento, por que Deus faria isso? Que Deus malvado. Mas painho, se eu posso comer de todos, por que eu não posso comer do bombom amarelo? Mas Deus, se eu posso comer de todos, por que eu não posso comer do fruto da árvore do bem e do mal? A primeira verdade da criação é que quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança e o põe no universo, e particularmente em um jardim rico, belo e esplendoroso, Deus não estava necessariamente privando o homem de usufruir. A ideia que John Milton, do Advogado do Diabo, na sua última cena, tenta colocar para aquele personagem, de que Deus tinha sido cruel, porque afinal de contas deu tudo, mas disse que não podia comer, deu vontade, mas disse que tinha que controlar, colocou na frente do sujeito e disse, cuidado, não faça. A ideia de que Deus teria uma motivação, que não era a motivação simples de mostrar ao homem que obediência é obediência, que cumprimento de lei é cumprimento de lei, não é uma ideia que corresponde à verdade da Escritura. Deus havia dado tudo para eles, inclusive a vida, mas havia um interdito, e o interdito é o que provaria que o homem amaria mais a Deus do que o usufruto dos seus desejos. E aí está o grande desafio, irmãos. O primeiro desafio que foi posto para aquele casal é, você me ama mais do que a tudo, a ponto de privar-se de um fruto só, mesmo que você possa usufruir de todo o restante? Esse é o mesmo dilema que nós vivemos hoje. Todas as vezes que nós somos tentados a pecar, a grande questão é, o prazer daquele pecado é mais importante para nós do que a simples comunhão com Deus que nos dá todo o restante da vida para usufruí-la? Observe ainda que nessa hora que, já atemorizada pela abordagem da serpente, a mulher responde de maneira incorreta e inapropriada, revelando para nós hoje como é perigoso compreender da maneira indevida e acrescentar à lei aquilo que nós chamamos de normas humanas. A mulher fez um movimento de proteção, irmãos. A serpente coloca para ela que talvez Deus tenha uma motivação que não é aquela motivação clara e explícita e objetiva da norma. E então a mulher dá um passo atrás e diz, então, se tem alguma suspeita aqui, eu vou me cercar daquilo que eu posso criar. A gente chama isso de legalismo. Olha o que a mulher diz. No verso 2 e 3, diz assim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Até aí tudo bem. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Até aí tudo bem, mas aí começa. Nem tocareis nela, para que não morrais. Onde
Deus havia dito que o simples tocar do fruto seria pecado. Em nenhum lugar. A mulher então diz assim: é melhor eu me prevenir e ser comigo mais rígida do que o próprio Deus exige. Eu vou colocar uma regra suplementar. Todas as vezes ao longo da história que o homem não se atém à simples regra do Evangelho e coloca algo a mais, a gente chama isso de legalismo. O que aquela mulher estava dizendo, obviamente que não poderia comer sem tocar, é que o mero tocar já seria pecado. Todas as vezes que algum tipo de sistema social, religioso, político tenta controlar o homem, ele tenta controlar o incontrolável. E quanto mais regras e quanto mais leis, mais fica claro como este homem é incontrolável se ele não se ativer ao básico, ao essencial. O problema do nosso país é falta de leis, irmãos? O problema nosso é esse. As pessoas não fazem o correto porque não está explicitamente claro, ou porque não está exageradamente claro. Não, queridos, porque o problema é a essência. Veja que essa resposta inapropriada não protegeu a mulher. Sabe, irmãos, não é sistema político, legal, jurídico, social, não é mecanismo de controle, não é um Big Brother dizendo para nós o que fazer, o que não fazer, punições e mais punições que vão fazer o homem ser diferente daquilo que ele é. Siga comigo o fluxo do próprio texto. Na hora em que aquela mulher responde daquela forma, porque ela tinha consciência da regra, porque a serpente tinha consciência da regra, e a regra tinha sido posta claramente por Deus, ela sabia da consequência. Os inimputáveis não têm consciência, mas aqueles que têm consciência são imputáveis. As explicações por que eles fazem o que fazem podem ser as mais diversas, mas a única coisa que eles não podem dizer é: eu não sabia que se eu matar eu vou para a cadeia. Porque é exatamente isso que essa mulher deixa claro. Veja só, ela diz assim: olha, eu não apenas não posso comer, não apenas não posso tocar, o exagero dela, mas se eu assim o fizer, eu vou morrer, porque o texto diz: para que não morrais. Quando nós lemos no livro Crime e Castigo, fica muito claro que o grande dilema daquele jovem, Raskolnikov, é exatamente esse. Será que eu consigo cometer um crime sem me sentir culpado e sem sofrer as consequências dele? E o livro diz: sim, é possível você não sofrer as consequências, mas não vai ser nunca possível você não sentir-se culpado. O crime foi perfeito, mas a consciência íntima de que ele havia quebrado uma regra o acompanhou em dramas e dramas, a ponto de chegar um momento em que ele não aguenta ver o inocente pagar por ele e busca a autoridade policial e se entrega. Recebe a pena de 8 anos de exílio na Sibéria, e lá ele encontra um outro caminho para lidar com a sua culpa. Aquela mulher tinha interesse, ou melhor, tinha consciência de que ela era culpada. E essa consciência o levou, ou a levou, a tentar escapar. E é aqui o âmago, o centro do que eu gostaria de ministrar aos irmãos. Se há uma regra, se a consciência da regra quebrada nos acompanha, e essa consciência chama-se culpa, se essa culpa precisa ser tratada, ela só tem 2 caminhos. O do livro, do título do livro, Crime e Castigo, ou seja, o castigo tem que ser imposto, ou um outro caminho, que não decide e não releva o castigo, mas dá uma solução. Veja o restante do texto. Na hora em que aquela mulher percebe que ela pecou, a partir daquele momento fica claro o seguinte: vamos separar agora de quem é quem. O crime é de vocês, o castigo pertence a Deus. Eu costumo dizer o seguinte: o ser humano nos dias atuais, ele sempre pensa assim: eu sou livre para fazer o que eu quiser. E é. Ou pelo menos pensa que ser. O que o ser humano não pode desejar ser é alguém que decida as consequências do seu erro. Alguém pode chegar diante de um edifício e dizer assim: eu vou entrar ou não vou entrar. Decidiu entrar.
Pode chegar diante do hall principal e dizer assim: eu vou subir até o último andar, pela escada ou pelo elevador. Ok, vou entrar pelo elevador. Eu posso apertar de um por um, ou posso apertar já o último andar. Ok, vou apertar direto. Tudo isso ele está decidindo. Chegando lá em cima, ele chega no parapeito e diz assim: eu vou pular ou não vou pular. Ele pode decidir não pular ou pode decidir pular. Mas se ele decidir pular, ele não pode decidir não morrer. Ele controla a consequência dos seus atos até determinado momento. Mas ele não controla a consequência dos seus atos a partir de determinado momento. Quando Eva decide comer e dar ao seu marido o fruto que havia comido, ela exerceu a sua liberdade. Mas havia uma norma que dizia: a partir de agora, quebrando o mandamento, você está passível da punição. O castigo virá naturalmente. O crime, portanto, é do homem, mas o castigo é de Deus. E mais do que o castigo, eu gostaria de nessa noite mostrar que Deus tem um caminho alternativo, que não isenta do castigo, mas que oferece o perdão. Veja, o crime que é do homem é porque a prestação de contas pela culpa é exigida por Deus, exclusivamente do ser humano. Veja a quem Deus se reserva o direito de falar em primeiro lugar. Ele vai ao homem e à mulher e pergunta: onde estás? E na hora em que eles dizem: nós estamos escondidos entre as árvores do jardim, porque estávamos nus, fica constatado ali que algo errado tinha acontecido. Deus então pergunta: então quem foi que fez vocês saberem que vocês estavam nus? Veja que é um interrogatório amoroso, mas bastante incisivo, objetivo. Deus estava querendo estabelecer de quem tinha sido a culpa do quê? Quem fez saber a vocês que vocês estavam nus? E é a partir dali que eles resolvem pular do andar de cima, porque ali eles começam um processo de transferir culpa. Aquilo que nós conhecemos. Quem já teve irmão aqui ou tem irmão, lembra dos tempos da infância, né? Como é difícil a mãe e o pai descobrir, afinal de contas, quem foi que roubou o chocolate, ou quem foi que quebrou a coisa na geladeira, porque sempre tem um irmão mais velho que culpa o irmão mais novo, e o irmão mais novo fica entalado, porque se revoltar, acaba apanhando, ou então ele é rebelde e é mais forte do que o irmão mais velho, e resolve encará-lo. A culpa sempre é de alguém, a culpa nunca é do sujeito que fez. É assim exatamente o diálogo, porque quando eles abrem os olhos e percebem que estavam nus, eles cosem folhas de figueira, eles cozinham folhas de figueira, fazem cintas para si. Há uma sensação, uma certeza, uma consciência responsável pelos atos, há uma percepção das consequências dos atos, e quando Deus então interpela eles então começam um processo de transferência de culpa. Quando Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Eles imediatamente começam a dizer o seguinte: foi o outro. E é aqui que acontece uma linha, irmãos, que vai acabar no próprio Deus. Veja o que é que Eva diz, ou que Adão diz: a mulher que tu me deste foi quem me fez fazer o que eu fiz. De quem era a culpa? Da mulher? Não, a culpa era de Deus. Porque afinal de contas tinha sido Deus que tinha dado aquela mulher para ele. É curioso que quando você hoje vai analisar a maneira como as pessoas tentam explicar por que as pessoas fazem o que fazem hoje, em termos de crimes violentos, elas nunca dizem assim: não, o sujeito matou porque quis matar. Mas vamos tentar as explicações. Não, ele matou porque ele foi abusado quando criança pelos seus pais. Como é que Deus dá a uma criança como essa, pais tão terríveis como esse, que abusam dele? A culpa, portanto, é de quem? De Deus. Não, ele abusou porque ele precisava comer e ele resolveu matar alguém. Ou então ele abusou ou ele matou alguém porque ele precisava comprar drogas. Mas por que Deus fez um sujeito tão suscetível a se tornar viciado ou dependente de uma droga? Deus não poderia ter nos dado um mecanismo biológico que a gente pudesse fumar maconha, cheirar cocaína e não ficar viciado? Não seria muito mais simples? A culpa, portanto, é de Deus. Por que nos fez assim?
Não, eu resolvi sair de casa em busca da minha felicidade, porque minha mulher não me dava mais sexo, ela não dava mais carinho. Afinal de contas, quando ela prometeu que iria ser isso, isso e isso, ela não foi mais, eu tenho direito da minha felicidade, eu vou buscar lá fora. Afinal de contas, por que é que Deus me deu essa mulher? A culpa sempre é de Deus em última instância. Foi isso que o raciocínio desse homem e dessa mulher levaram. A mulher que tu me deste, fez eu fazer o que eu fiz. Todas as vezes que não há claro estabelecimento de quem é a culpa, não resta nenhuma possibilidade de solução para a culpa. É ilusório, queridos, e nós estamos vendo isso na sociedade hoje. Se não houver uma objetivação da culpa, de modo que o culpado, seja do que for, fique claro, sem explicações de qualquer natureza, esta sociedade humana vai continuar virando em explicações e nunca vai chegar a outra conclusão que não, o problema é quem nos fez do jeito que nós somos. A culpa sempre será de Deus em última instância. Se você for desdobrando os argumentos, você vai chegar a Deus. A culpa é do Criador. Isso começou aqui. Deus, no entanto, irmãos, não tem problema em assumir o que Ele fez, mas Ele não assume o que Ele não fez. Porque logo depois, nos versículos seguintes, você vai ver Deus distribuindo de maneira objetiva os castigos para cada um dos personagens da história. E há uma proporcionalidade. Deus usa de atenuantes e agravantes para culpar Adão mais do que Eva, para culpar Eva mais do que qualquer outro, para culpar a serpente pelo que a serpente fez e não pelo que Adão cometeu, numa explicação que ajudaria muitos crentes a não colocar nas costas do diabo culpas que são deles, porque é muito mais fácil dizer foi o diabo que fez, não porque o diabo me tentou, quando na verdade ele pode tentar e ele o faz, é o trabalho dele, pela essência pecaminosa dele, mas quando eu decido dar lugar à tentação e cair em pecado, sou eu e somente eu que decidi. Deus então distribui, mas ao mesmo tempo Deus dá uma possibilidade de redenção, queridos. Porque lá no versículo 15, você lembra que quando eles pecaram, a consciência da culpa e da vergonha os fez imediatamente colocar cobertas no seu corpo. Eles pegaram de folhas de figueira e se cobriram. É uma tentativa humana de justiça própria, de se cobrir. Talvez seja o primeiro ato religioso da história da humanidade. Por mais que não pareça, talvez seja o primeiro ato religioso da religião humana que tenta se cobrir de Deus, que tenta se proteger do olhar de Deus, que tenta dar algum tipo de senso de valor feito por ela mesma aos olhos de Deus. Mas Deus, na medida em que vai dando o castigo e a penalidade de cada um, Ele tem uma solução. Ele tira aquelas folhas de figueira e diz: isso não presta, qualquer tentativa sua de se cobrir diante dos meus olhos só vai prejudicar. Eu preciso ver e você precisa ver, você precisa ter a consciência, e eu tenho a consciência e vou lhe mostrar que pecado é pecado, que castigo é necessário, que você tem culpa e culpa precisa ser tratada. Mas Ele não deixa o homem apenas nessa constatação. Diz o texto que Ele cobre aqueles homens, aquele homem e aquela mulher, com peles de cordeiro. Você já viu no texto? Diz que aquele homem é coberto com peles. Ora, até então não há registro algum da morte de nenhum animal, porque a morte nem tinha entrado no horizonte do universo humano, nem do universo da criação. A morte não havia ainda, irmãos. Ninguém tinha morrido, nem animal, nem ser humano. O que está por trás desse ato de Deus pegar a pele de um animal e cobrir Adão e Eva? Que um sacrifício tinha sido feito, que um derramamento de sangue havia acontecido, que uma vida tinha pago por eles, para que eles pudessem estar cobertos aos olhos de Deus, um animal inocente,
havia sido sacrificado, sua pele havia sido tirada e cobrindo o corpo de Adão e Eva. Ali a gente chama de proto-evangelho, ou do evangelho incipiente. O início do evangelho está ali. E por que o início do evangelho está ali? É porque tem uma solução que vai para além do castigo. Se o crime é do homem e o castigo é de Deus, eu lhes digo, também é de Deus o perdão, mas não o perdão que é simples anistia, passar a mão, relevar a culpa. Deus não perdoa relevando a culpa, alguém tem que pagar. Quando João Batista, milênios depois, olha para Jesus e diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está se referindo àquele primeiro sacrifício que acontece no Jardim do Éden, quando aquele cordeiro é morto para que sua pele pudesse cobrir. Desde então, alguém paga pelo pecado de alguém, quando ele não pode pagar pelo seu próprio pecado. O crime e o castigo precisam ser acompanhados pelo perdão. E é nessa hora então que eu volto ao livro de Dostoiévski. Na versão original, Fyodor Dostoiévski tinha um outro título para a sua obra. O título original de Dostoiévski era Culpa e Expiação. Alguns detalhes no livro, e eu espero que você leia, se já não leu, ou releia, é muito interessante. Raskolnikov, o protagonista, só alugava apartamentos em esquinas e diante de uma igreja. Agora você imagina a cena: numa esquina, um apartamento na frente, uma igreja, e um caminho para a direita e um caminho para a esquerda, já que ele estava na esquina. Dostoiévski, da maneira extremamente brilhante, estava dizendo ali, com aquela imagem, que Raskolnikov, ou qualquer um de nós, tem o direito e a condição de, diante da lei de Deus expressa por aquela figura da igreja, tomar uma decisão para a direita ou para a esquerda. Quando ele diz, quando ele escreve o livro, ele põe no livro uma personagem chamada Sônia. Sônia é uma prostituta miserável, alguém que você não imagina que poderia dela sair alguma coisa boa, pelos padrões da sociedade, pelos padrões que nós temos. Mas ela costumava, na sua miséria e pecado, carregar consigo um evangelho de São João. E ela lê. E quando Raskolnikov vai para a Sibéria para cumprir a sua pena, Sônia vai visitá-lo. E o visita de maneira contínua, e todas as vezes lê o evangelho para ela. Até que acontece um momento em que aquele personagem preso, destruído pela culpa, tem um encontro de maneira maravilhosa com o evangelho. E é assim que esse encontro é descrito. Diz Dostoiévski: naquele momento em que Sônia lê para mim o Evangelho de João, na parte que fala da ressurreição de Lázaro, eu me imagino na condição daquele homem, morto há 4 dias. Não apenas meu corpo, mas a minha alma está em degradação. Já não aguento o meu castigo. E mesmo essa prisão não pode expiar a minha culpa. Quem sabe, a bênção do Evangelho pode me ser dada agora. Eu quero que esse Evangelho seja meu Evangelho. Eu quero ressuscitar como Lázaro ressuscitou. E aí um comentarista diz: a mensagem da ressurreição espiritual e moral de Raskolnikov, a partir de uma passagem do Evangelho e do amor de Deus trazido por ela, para ele, por uma prostituta pobre, que não tinha erudição histórica, no entanto possuía a fé em Cristo em sua mente e em seu coração, leva-nos a concluir que, além do crime e do castigo, o caminho para lidar com a culpa é sempre o caminho da expiação, em que o inocente paga por alguém culpado. É o caminho do Evangelho, é o caminho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para além do crime, para além do castigo,
para além da culpa, há sempre a esperança do Evangelho, da graça de Jesus Cristo. Essa história, dentre outras muitas, mostra somente o seguinte, irmãos: não é isentando pessoas de culpa ou transferindo culpas aos outros, mas é assumindo culpas e a incapacidade de pagá-las, na dependência do que Cristo fez, que alguém pode realmente se livrar dos seus crimes, dos seus pecados e dos seus castigos. O castigo é imputado, não é isentado, nem anistiado, mas não é imputado sobre o criminoso, que não tem como pagar, por mais que fique numa prisão perpétua. Ele é imputado sobre um inocente, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E é por isso que isso tudo que nós fazemos aqui tem sentido. Nenhum de nós, mesmo aqueles que dentre nós não são criminosos, que não cometeram grandes pecados, que são na média da sociedade, bonitinhos, cheirosos e bem acabados, ao entrar naquela porta, não diante dessas luzes, mas diante da luz do Evangelho, precisam se considerar como de fato são, seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo pecadores, e portanto passíveis do castigo e da punição de Deus. Isso aqui só é possível estar na presença de Deus, ter esperança na vida, ânimo para viver, sem ser tenazmente atormentado pela culpa e pelo castigo. Só é possível porque alguém está entre nós e este Deus, e este alguém é Jesus Cristo, que pagou por mim pelos meus crimes, que pagou por mim o castigo que estava posto a mim. O profeta Isaías diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A paz que eu não tinha, de uma consciência culpada, só pode ser restabelecida quando eu não tento me salvar a mim mesmo, nem por obras de caridade, nem por méritos ou penitências, mas eu chego diante do meu Senhor e digo: Senhor, merecedor eu sou, mas eu não posso pagar uma dívida que eu não tenho como pagar. Eu recebo os méritos e os créditos de Cristo, entregando minha vida para Ele, para que a justiça que eu não tenho, mas Ele tem, me seja dada, e o pecado que Ele não tem, mas que eu tenho, seja para Ele transferido. Isso se chama expiação. Expiação é a solução de Deus para o crime, para o castigo e para a culpa, para o pecado, para a culpa e para a condenação. Não existe outra solução. Religião nenhuma, nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem mesmo a ausência de religião, pode dar ao homem uma esperança que passe ao largo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que recebe o crime e o castigo que não é deles, para me oferecer a paz e a expiação que eu não obteria em nenhum outro e por nenhuma outra forma. É isso que faz culto e vida ter sentido. Qualquer outra tentativa é uma tentativa inglória de dizer a culpa é dos outros e diminuir a própria culpa. Que Deus nos dê a graça e o entendimento desta verdade, para que nós não estejamos cozinhando folhas de figueira para nos cobrir debaixo de uma pretensa religião, seja ela qual for, mas que haja sinceridade e graça diante de Deus, para que possamos compreender a culpa e o castigo que está sobre nós, mas receber de Deus a graça, a verdade e a misericórdia que só Jesus Cristo veio revelar. Que Deus abençoe você. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos nessa hora, Senhor, a Tua misericórdia, para que naquilo que humanamente é impossível, ou que humanamente é limitado, pela condição daquele que fala, e pela condição daqueles que ouvem, aquilo que só o Teu Espírito pode fazer, que é pegar esta palavra e ministrar ao nosso coração e fazê-la vida e verdade, que Tu faças, pegando tudo isso que foi falado e introduzindo e internalizando pela ação do Teu Espírito no coração de quem quer que seja, que está aqui ou que está nos assistindo. Tu sabes, ó Pai, como muitos estão lidando com a culpa, transferindo-a para outros. Tu sabes também como outros tantos estão arrasados por uma culpa que os acompanha a vida inteira.
daquilo que ninguém sabe, daquilo que ninguém viu, mas que certamente atormenta as noites. Tu sabes como muitos tantos outros estão tentando afogar e matar esta culpa por muitos meios humanos que apenas anestesiam e retardam o processo. Tu sabes como outros tantos estão tentando explicar as culpas dessa sociedade, transferindo para outros, para outras formas de explicação, fazendo com que a culpa do indivíduo seja socializada, como se isso pudesse ser diminuição da sua salvação. Não, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e dessas soluções humanas, dessas folhas de figueira que construímos para nos cobrir diante de Ti. Permita-nos, ó Pai, encarar o nosso próprio pecado, sem fugir, e recebendo, Pai, não apenas a possibilidade da punição, mas a expiação de alguém que nos substituiu na cruz. Muito obrigado, porque ao abrir os braços na cruz, Jesus estava no lugar que era o meu lugar. Jesus estava no lugar de todo aquele que nele crê, substituindo-nos como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagando o preço que eu não podia pagar. Que essa verdade impacte corações que talvez ainda não despertaram para ela, ou que talvez já despertaram, mas vivem como se ela não fosse verdade. Tenha misericórdia, Senhor, e nos abençoe com a verdade do Teu Evangelho, não apenas do crime, da culpa e do castigo, mas do Evangelho da expiação e do perdão, que só está em Jesus Cristo nosso Senhor. Pois é em nome dEle que nós te oramos, agora e para todos sempre. Amém, Senhor.